para tudo que você está fazendo e acompanhe esse vídeo até o final, porque hoje nós vamos fazer um laudo. Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar uma estrutura super básica e simples, mas totalmente essencial para você começar a construir o seu primeiro laudo. Mas eu não quero que você só assista e saia do vídeo sem fazer nada. Eu quero que você realmente acompanhe e faça pra gente sair desse vídeo já tendo essa estrutura básica pronta, certo? Tô limpando meu óculos aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pausar esse vídeo agora e você vai abrir um documento novo no Word. Se você tiver no celular, vá no seu computador, senta, abre o Word. Se você já tiver aí no computador, só você abrir o Word aí no cantinho e continuar aqui acompanhando o vídeo que a gente vai fazer junto, certo? Então, vamos lá que eu vou abrir meu Word também. Nesse vídeo, vocês vão ter que aguentar um pouquinho do reflexo aqui do óculos nas luzes, porque vai ficar mais confortável pra mim. Geralmente eu tiro o óculos pra gravar, porque realmente dá muito reflexo e não fica tão legal, né? Incomoda um pouco pra quem tá assistindo, mas como eu vou mexer aqui no computador hoje, eu vou utilizar o óculos, então é isso. Então, estou aqui com o Word aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Google, certo? E você vai pesquisar CPC. Faz aí, abre uma aba nova, não precisa fechar o vídeo, pesquisa CPC. E você vai nesse primeiro site aqui, ó, que é o site do Planalto. Sempre que você for consultar qualquer legislação, vá no site do Planalto, porque lá está sempre atualizado. Você não corre o risco de pegar algo que já não está mais valendo ou já foi modificado. Aqui, dentro do CPC, nós vamos pesquisar o artigo 473, que é um dos artigos mais importantes para a perícia, e é com base nele que eu vou te ensinar a fazer essa estrutura básica para você fazer seu laudo. Então, você precisa ir até o artigo 473, vamos fazer isso agora, aqui, artigo 473, é esse artigo aqui, e é com base nele que a gente vai fazer o laudo. Então, o que diz esse artigo? Esse artigo contém os requisitos obrigatórios, requisitos legais que o seu laudo deve conter. Vamos fazer uma leitura aqui dele rapidinho. O laudo pericial deve conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. E aí tem ali os parágrafos também, que no laudo, o laudo tem que ter uma fundamentação em linguagem simples, com coerência lógica, aí vocês podem dar uma lidinha ali depois. Mas o que a gente vai usar aqui são esses 4 primeiros incisos. Aproveitando aqui a deixa que nós estamos olhando esse artigo, eu sei que tem muita gente que não é do direito, então eu vou explicar para vocês rapidinho, assim, só uma orientação básica, nada a ver com o laudo, mas aqui da legislação mesmo de como você lê esse artigo, como você lê qualquer artigo. Então, essa parte que fica aqui é o número do artigo, certo? E tudo que vem depois disso, a gente chama de caput, que é a cabeça do artigo, a parte principal do artigo. Pode ser um artigo que só tem o caput e não tem mais nada depois, ou pode ser artigos que tenham incisos, ou parágrafos, ou até alíneas. Nesse caso aqui, do 473, nós temos incisos e nós temos parágrafos. Incisos são esses números aqui, ó. Como que você lê isso aqui? Você lê artigo 473 ou 473, tanto faz, inciso 1, inciso 2, inciso 3, tá? Não é inciso primeiro, inciso segundo, é inciso 1, inciso 2, inciso 3. E depois você vem para os parágrafos, aí sim você vai ler parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, certo? Então só para diferenciar mesmo, que eu sei que às vezes a pessoa nunca fez direito na vida, nunca leu um artigo e ela não sabe muito bem como é que ela faz a leitura. Então se a gente fosse ler bem certinho, seria artigo 473, o laudo pericial deve conter inciso 1, a exposição do objeto, inciso 2, a análise técnica. Aí depois, parágrafo primeiro, no laudo, o perito deve apresentar, etc. Só fazendo esse adendo aqui para ensinar essa dica bem básica. Ok, então agora no Word vamos começar seguindo essa ordem aqui. O seu laudo pericial precisa conter a exposição do objeto da perícia. Você não vai começar direto apresentando a exposição do objeto, porque como qualquer peça que vai para o judiciário, a gente sempre tem que fazer aquela peça ali de apresentação em que a gente coloca o nosso nome e o que a gente está fazendo ali. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma petição, uma proposta de honorários, a gente costuma colocar fulano de tal, perito, cadastrado no processo, pode ser ou nomeado nesses autos, ou cadastrado no TJ tal, vem apresentar sua proposta de honorários. Então, essa primeira página aqui você vai utilizar para fazer essa apresentação. Vou colocar aqui. É onde você vai colocar isso. Isso aí você encontra em todos os modelos de petições e
provavelmente o modelo de laudo que você recebeu no seu curso. Não tem problema você copiar essa parte, porque ela é bem genérica mesmo e meio que fica todo mundo igual. Você vai colocar o seu nome, falar quem você é, que você é perito grafotécnico, que você foi nomeado ali perito judicial naquele processo e que você vem muito respeitosamente apresentar o seu laudo pericial. Então essa vai ser a sua primeira página. Feito essa parte da apresentação, vamos para a segunda página. Então aqui é a primeira página, segunda página. Eu não vou escrever tudo aqui, porque eu acho que não tem necessidade. Vocês já devem ter aprendido essa parte nas petições, no laudo que vocês aprenderam no curso. Então eu acho que não tem necessidade de eu trazer aqui essa parte que é bem genérica mesmo. Se você pesquisar qualquer modelo de petição na internet, você vai encontrar esse cabeçalho aí, que é bem genérico mesmo, mas é desse jeito que eu tô falando. Fulano de tal, perito grafotécnico, nomeado nestes autos, vem muito respeitosamente apresentar o seu laudo pericial. E aí você põe a data e a sua cidade. Ok, vamos para a segunda página. Seguindo aqui o nosso CPC, nós podemos começar com a exposição do objeto da perícia. Mas eu não quero trazer só o que está ali no CPC. Eu vou recomendar aqui para você começar com um relatório. Então, o primeiro tópico que você vai fazer no seu laudo é um relatório da perícia. Aqui você vai escrever o que aconteceu na perícia até agora. Então, você vai escrever, vou colocar aqui tópicos para vocês terem de referência. Você vai escrever o que aconteceu na perícia até então. Por exemplo, a sua nomeação, quais folhas estão na sua nomeação, quais diligências você solicitou, o que aconteceu nessas diligências, se foi feita coleta de padrões ou não, se você teve acesso aos originais. Todas essas informações que são importantes para a perícia, porque lembre-se que tudo que está no seu laudo deve ser claro, mas você está apresentando um trabalho científico, um trabalho técnico que você fez. Então todas as informações, por exemplo, para que um assistente técnico consiga entender o trabalho que você realizou e talvez até reproduzir o trabalho que você realizou, você precisa dar todas as informações. Então você pode começar aqui com essa parte do relatório, informando esses dados aqui sobre a perícia. Faz ali um breve resumo, não precisa encher a página, se você não tiver o que falar, é um breve resumo mesmo. Passado esse relatório, nós vamos para o objeto da perícia, que é um requisito obrigatório. Nós vamos seguir aqui o 473. É aqui que você vai colocar as peças questionadas. Aqui é que você vai explicar qual é o objeto dessa perícia. Você vai descrever os documentos que você periciou. Vou escrever aqui, ó, para você ficar mais fácil de entender. Então aqui que você vai colocar a peça questionada, o objeto da perícia, é o documento tal. Ah, é um contrato, é uma procuração, é uma nota promissória. E aqui que você vai deixar bem claro quais são as assinaturas dentro desse documento que você vai estar analisando. O objeto da perícia em si, grafotécnica, vai ser a assinatura. Eu estou ensinando aqui para vocês descrever o documento porque é importante você colocar ali os dados do documento, mostrar. Você pode colocar até uma imagem aqui, ou você pode colocar na parte dos exames também depois, mas se você quiser colocar aqui, você já pode também uma imagem do documento. Você pode destacar ali a assinatura, que é o objeto da perícia. Então aqui que você vai descrever os documentos e deixar bem claro quais assinaturas você está periciando. Ok, deixado isso bem claro, nós vamos para o próximo item. É aqui que você vai fazer um tópico do método que você utilizou na sua perícia. O que vai conter aqui? Você precisa descrever o método que você utilizou, ou seja, como que você fez a tua perícia. Se a gente for retornar ali no CPC, ele fala o seguinte, que deve ser o método predominantemente aceito pelos especialistas na área do conhecimento. Então preste atenção nesse requisito, porque se você não estiver seguindo essa parte, o seu laudo pode sim ser impugnado. Então é uma parte importante. Não basta você utilizar qualquer método, você precisa utilizar o método mais aceito cientificamente. Como eu já falei em outros vídeos, existe um método para você fazer a análise, o exame grafotécnico da forma correta, e é isso que você vai relatar aqui. Qual o método que você utilizou? Você pode escrever aqui que você está utilizando o método grafocinético, por exemplo. Ok, mas não escreve só isso. Realmente descreva as etapas da tua perícia. Então, por exemplo, que você analisou as peças questionadas e você entendeu ali as características, entendeu as características daquela assinatura, por exemplo. Depois, você analisou todos os padrões para entender o punho do periciano fulano de tal ali. Eu tô descrevendo um método que a gente usa para fazer as análises mesmo. Então você analisa a peça questionada, depois você analisa os padrões, vai entender ali qual é as características, os hábitos gráficos daquele punho, para depois você fazer a comparação das peças questionadas com os padrões. Então aí sim você vai pegar o que você achou da peça questionada e o que você achou dos padrões e você vai comparar para você ver
o que tem de convergência, o que tem de divergência, ok? E por último, você vai fazer a avaliação dos achados, que aí sim você vai valorar ali, você vai trabalhar com as hipóteses, para você chegar efetivamente numa conclusão. Então, é esse passo a passo que você faz aí para você fazer o exame gravotécnico. Pensa, o que você faz quando você vai analisar uma assinatura? Você segue esse passo a passo, certo? E é isso que você vai narrar aqui no método. Qual método que você está utilizando? Qual é o passo a passo? Como você faz o teu exame? Porque nessa parte do método, além de você ter que explicar qual método você utilizou, por exemplo, o grafocinético, você também precisa delimitar, explicar mesmo qual foi esse método, porque outra pessoa que estiver lendo o seu laudo, como eu falei, um trabalho técnico, ele precisa estar apto a reproduzir o passo a passo que você fez, principalmente para verificar se de repente teve alguma falha. Então é importante você descrever aqui quais etapas você usa para fazer as suas análises grafotécnicas. Então é isso que você vai fazer aqui no método. Só tô dando aqui uma ideia geral, eu não vou escrever aqui certinho, também não vou mostrar aqui como está no meu lado, porque eu não quero que ninguém copie, eu quero que você faça sozinho. Se você nunca fez nenhuma perícia ainda, pega os seus livros, pega o curso que você fez, se você ainda tiver acesso às aulas, se não, pega as suas anotações e verifica o que você aprendeu sobre método na grafotécnica, como que você faz a análise grafotécnica, que é o grosso mesmo que você precisa saber. E tenta explicar isso com as suas próprias palavras. Não precisa ficar perfeito, é o seu primeiro laudo, a gente tá fazendo aqui de uma forma bem básica, bem simples. Então faz do jeito que você puder. Depois, com o tempo, você vai melhorando, não precisa se preocupar. E aqui nessas etapas de cima, por exemplo, o relatório, o objeto da perícia, um exercício muito interessante que você pode fazer depois que acabar esse vídeo é criar um caso fictício para você treinar o seu laudo. Por exemplo, você vai inventar uma história, você inventa o nome da pessoa, você inventa o que aconteceu com ela, você pode pegar um caso mais clássico, que geralmente é empréstimo consignado. Você pode até inventar um documento aí no Word, se você estiver disposto, para você poder ter imagens e coisas assim. Mas eu quero que você crie isso na sua cabeça, cria ali uma historinha simples para você desenvolver como seria essa perícia. Então, por exemplo, você fez coleta, você não fez, teve diligência, não teve, inventa, tá? Cria um caso aí, se você ainda não tem, se você não teve a oportunidade ainda de praticar, para você poder fazer o relatório, por exemplo, para você poder exercitar essa parte de escrever o objeto da perícia. Você mesmo pode inventar, só para você treinar essa primeira vez que você tá fazendo, certo? Então, você tem que ter um esforço ali a mais para estar escrevendo esse primeiro laudo se você ainda não teve nenhuma prática. E essa parte aqui do método, pode escrever que o método que você usa é o grafocinético, enfim, mas tenta fazer esse detalhamento, não precisa ser super detalhado, mas só colocar as etapas mesmo que você vai utilizar para fazer o exame. Assim, as partes do seu método vai ficar bem completa e você vai cumprir aqui, ó, o requisito do artigo 473 com relação à indicação do método e também utilizando o mais aceito pelos especialistas da área. Aqui no próprio artigo ele fala que você deve demonstrar ser o predominantemente aceito. Então, se você quiser cobrir essa parte, você pode colocar ali uma breve explicação com a indicação de alguma doutrina, por exemplo, sobre esse método. Então, você pode colocar também que vai ficar bem completo. Seguindo aqui o 473, nós vamos para a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados. Então, vamos colocar aqui logo depois. Quesitos. Essa parte aqui eu costumo colocar lá no final do laudo. Antes da conclusão, não, depois da conclusão, na verdade, eu faço essa parte de responder os quesitos. Aqui não tem nenhum mistério, você vai copiar aqui as perguntas que foram feitas para você e você vai responder uma por uma. Procure responder todos os quesitos, inclusive como tá aqui no artigo, você precisa responder todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. Por que eu tô reforçando isso? Porque tem gente que não responde os quesitos. Não sei se a pessoa esquece ou se ela não viu, porque ela não analisou o processo direito, não sei. E tem também os que respondem, na verdade, sem responder, que é aquela pessoa que só coloca assim, não explica nada, ou só coloca prejudicado. E não explico por quê. No começo, essa parte do prejudicado, eu também fazia isso quando era um quesito, por exemplo, que fugia do objeto da perícia, eu colocava prejudicado. Mas não custa nada você explicar por que você não vai responder. Então, ao invés de só colocar prejudicado, você não respondeu nada, coloca que você não vai responder porque foge do objeto da perícia, assim, assado. Então, sempre responda, explique. Mesmo que você vá se reportar a algum item do seu laudo, às vezes eles vão fazer perguntas que você já explicou, muito bem explicado lá na parte dos exames. Você faz ali um breve resuminho, não precisa você explicar tudo de novo, e você pode sim colocar para a pessoa se reportar a tal página do seu laudo. Mas não coloca simplesmente vídeo e página tal, sabe? Fica muito... Então não custa nada você responder ali que já foi trabalhado, que foi analisado e tal, conforme está lá nas páginas e tal. Enfim, não deixe só em branco ou simplesmente não, sem ter uma explicação. Essa parte dos quesitos, como eu falei, deixa lá pro final. Então a gente já colocou o relatório, objetos da perícia, ok.
cumprimos todos os requisitos da legislação, mas agora eu vou ensinar para vocês a incrementar um pouquinho. Então, aqui, entre o objeto da perícia e o método, nós vamos colocar também os padrões. Então, aqui, nós vamos colocar os padrões. Aqui você vai listar todos os padrões que você utilizou na perícia. Você pode colocar fotos desses padrões e descrever os padrões, no sentido de descrever as datas dos documentos, quais são os documentos, e se teve algum documento, por exemplo, que você pegou e era um documento muito antigo e você não utilizou ele nos exames porque ele fugia muito da contemporaneidade, ou porque você utilizou ele ali para fazer a evolução da escrita, mas você viu que teve uma modificação na escrita e aquele padrão tá fora, você pode colocar aqui. Você utilizou o padrão, por exemplo, para analisar a evolução da escrita, mas não foi utilizado nos exames, por exemplo. É interessante, sim, você colocar todos os padrões que você teve, se você teve acesso na via original ou não, informações sobre os padrões. Isso é uma coisa que eu também faço nos meus laudos. Então, além de você descrever ali o objeto da perícia, os documentos questionados, você também coloca os padrões que você utilizou. Então, você também vai colocar aqui, vamos acrescentar, além do relatório, além do objeto da perícia, os padrões. Ok, qual é o próximo item que nós vamos adicionar aqui no nosso modelo básico? Nossa estrutura básica de laudo pericial. Depois aqui do método, você pode acrescentar um tópico para os equipamentos. Aqui você vai descrever os equipamentos que você realmente utilizou na perícia. E por que eu falei desse jeito? Porque às vezes tem pessoas que colocam, só copia e cola o modelo e colocam ali equipamentos que claramente não foram utilizados naquela perícia. Então aqui você vai colocar os equipamentos específicos que você vai utilizar. Então microscópio, lupas, esse tipo de coisa. Eu geralmente costumo colocar o Word, que eu utilizo para fazer os laudos, até porque tem a assinatura e tudo mais, então é um custo, é um equipamento que faz parte da perícia, um equipamento, na verdade, um software, né? Mas é totalmente necessário para fazer os laudos, então eu sempre coloco ali o Word, coloco lupa, coloco o microscópio e basicamente é isso. O próximo tópico é o mais importante e a parte mais essencial do seu laudo, que é a parte dos exames. É aqui que você vai fazer a fundamentação da sua análise grafotécnica, é aqui que você vai colocar marcações, vai colocar imagens, vai demonstrar características, é aqui que você vai explicar de onde saiu a tua conclusão. É aqui que você vai desenvolver a tua narrativa, né? Ali qual foi teu raciocínio para chegar naquele resultado que vai ser apresentado no final. Então, essa parte aqui é a mais importante e é a parte que eu falo que muitas pessoas às vezes dizem que tem dúvidas no laudo, mas na verdade não é no laudo, é na análise grafotécnica, porque quando chega nessa parte aqui, a pessoa trava porque ela simplesmente não consegue escrever nada, mas não porque ela tem dificuldade no laudo, e sim porque ela na verdade ainda tá com um conhecimento muito básico, ou ela ainda não desenvolveu muito bem o raciocínio na parte do exame, então ela tem dificuldade de chegar aqui nessa etapa e escrever o que ela efetivamente fez. Então, essa parte aqui, para você conseguir escrever ela, você precisa saber muito bem a parte do exame grafotécnico. Então, lembra aquela parte do método, com as etapas e tudo mais? Você tem que ter isso bem delimitado na sua cabeça para você realmente ter chegado numa conclusão através de um raciocínio. É esse raciocínio que você vai trazer para cá, para essa parte dos exames da fundamentação técnica. Mas se você está fazendo o seu primeiro laudo e você nunca fez absolutamente nenhum caso na sua vida, provavelmente você ainda tá com aquele raciocínio de procurar diferenças. Então, talvez a primeira perícia que você for fazer na sua vida, e é por isso que eu recomendo muito vocês fazerem curso de prática, para vocês não fazerem isso num laudo de verdade, num processo de verdade. Provavelmente a sua primeira perícia, o primeiro laudo que você for fazer, a primeira análise grafotécnica da sua vida de verdade, você ainda vai estar com aquele raciocínio de procurar diferenças. Então, vai ser difícil para você fazer essas etapas do método e realmente ter um raciocínio, valorar as características, analisar as hipóteses. Você provavelmente vai colocar um do lado do outro e você vai começar a olhar o que está diferente. E aí, se tiver mais diferenças, você vai achar que é falso, mas na verdade você vai ter insegurança, você não vai ter certeza, isso é normal. Por isso que a gente precisa de prática, não só a teoria. Então essa parte aqui vai ser a mais difícil, e se você não tem absolutamente nenhum caso, fica mais complicado para você desenvolver, mas se você quiser muito praticar e você ainda não tem como entrar num curso prático, você pode fazer um exercício na sua casa. Então, por exemplo, pedir para algum parente seu fazer a assinatura dele e pedir para uma outra pessoa tentar copiar. Para você treinar, não para você tentar saber a conclusão, você pode até saber qual é a falsificada
e qual não é. Mas para você treinar a tua percepção, o teu raciocínio, você pode até saber que é falso, mas você tem que explicar por quê. Não simplesmente porque você sabe, porque você viu outra pessoa assinando. Você não pode escrever isso no seu laudo. Você realmente vai ter que explicar por meio da grafotécnica. Por que aquela assinatura não é do seu pai, por exemplo, que deveria ser quem assinou originalmente. E aí você pode fazer esse exercício e passar todas as suas observações aqui para essa parte do laudo, para você treinar, descrever aqui as assinaturas, quais características você está vendo, o que essa característica tem a ver, comparado à peça questionada, comparado aos padrões. Você pode treinar ali um pouco das marcações, colocar as imagens e tudo mais. Então fica aí a dica, essa orientação para você fazer esse exercício. Então voltando aqui para o nosso laudo, temos a apresentação, relatório, peça questionada, padrões, método, equipamentos, a parte dos exames, que é o mais grosso mesmo. E depois que você terminou aqui a parte dos exames, você vai ter que fazer o quê? Escrever a sua conclusão. Então aqui você abre um tópico para escrever a sua conclusão. Eu tô passando esse modelo aqui pra vocês com base no artigo 473 e com base no que eu faço também. Mas, além desses tópicos aqui, você pode olhar o modelo que você recebeu no seu curso, ver se tem algum tópico a mais, ver se tem algum tópico diferente que você acha legal colocar no seu laudo. Você pode estar acrescentando aqui, mas não copie. Qualquer modelo que qualquer curso tenha te dado, ele não é pra você copiar, ele é só pra você se inspirar, pra você se basear. Olha lá como é que tá escrito, e aí você escreve com as suas próprias palavras, não simplesmente copia e cola, porque senão você não vai treinar realmente fazer o laudo, você só vai estar copiando o modelo. Essa parte aqui das conclusões, tem muita gente que aprende só autêntico e falso, mas não existe só essas duas opções, principalmente quando a gente está falando de perícia em cópias e quando tem muitas limitações. Às vezes o periciano tem alguma característica modificadora da escrita, talvez vai limitar suas conclusões. Então, se você não estudou ainda, se não passaram no seu curso a conclusão por escalas, pode ser interessante você aprender essa parte para você ter mais opções para você concluir, porque às vezes você não vai ter uma conclusão categórica. Você não vai poder dizer com toda a certeza do mundo que essa assinatura é autêntica. E você tem que saber colocar isso no laudo. Então, para essa parte de conclusões, eu vou deixar aqui a indicação de um mini curso. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Um mini curso do Loucos por Perícia. Para quem não sabe, não me acompanha lá no Instagram, eu tenho uma parceria aqui com o pessoal do Loucos por Perícia, o Fábio Braga, que é um perito criminal, que gera aqui esse projeto. E eu vou deixar de indicação para vocês, especificamente sobre conclusões. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui, ó. Esse mini curso aqui, ó. Conclusões em escala e modelo bayesiano. É um curso pequeno, é um mini curso, então você não vai demorar muito tempo para fazer ele é um curso mais rapidinho, e ele é especificamente para você aprender essa parte das conclusões. Então, se você não sabe muito bem como fazer sua conclusão, principalmente se você não tem uma conclusão categórica, eu vou deixar aqui a indicação desse curso do Loucos por Perícia, e você pode utilizar o meu cupom Juliana Pereira 15 para conseguir 15% de desconto nesse curso. Bom, terminada aqui essa parte da conclusão, aí sim a gente vem para os quesitos, e no final você ainda pode colocar um tópico para a bibliografia. Quais livros você usou para fazer esse laudo? Geralmente você vai ter consultado algum livro para estar fazendo aquele laudo, mas você pode sempre colocar os livros que você tem, que você já estudou, para saber fazer um laudo, saber fazer a perícia grafotécnica em si. Se você ainda não tem nenhum livro, vai nesse vídeo aqui que eu mostrei todos os livros que eu tenho da área e deixei de indicação. Então eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o vídeo sobre livros. Todos aqueles livros você pode colocar aqui nessa parte da bibliografia como a fundamentação para o seu laudo. Se você tiver utilizado qualquer artigo científico, você pode colocar aqui também. E assim nós terminamos aqui a estrutura básica, e agora eu vou te deixar o desafio, que é o seguinte: você fez os títulos aqui comigo, a gente fez a estrutura aqui desse laudo, a gente separou todos os tópicos que você precisa ter no seu laudo, a estrutura básica que você precisa ter no seu laudo. Mas agora você precisa preencher tudo que tá nela. Se você não quer criar um caso específico para você fazer a parte do relatório e tudo mais, tudo bem, você que sabe. Mas pelo menos a parte do método, dos equipamentos, você já pode fazer. A parte da apresentação também. O relatório, tudo bem, se você não quiser inventar o caso, você não precisa escrever. Mas a peça questionada, você pode escrever. Como? Pega um documento seu, alguma folha que tá aí do seu lado, pode ser uma página do seu caderno, e finge que é um documento, e você vai descrever aqui. Se você quiser fazer um treino muito bem feito, você pode até tirar uma foto, digitalizar, colocar a imagem ali. Mas você vai fazer isso. Então você vai descrever o objeto da suposta perícia que você está fazendo. Padrões. Pense
pense nos padrões mais comuns que a gente costuma coletar. Então, um RG, um título de eleitor, a coleta de padrões, de repente um cartão de assinaturas que a gente costuma pegar, e faz uma lista. Coloca lá, carteira de identidade expedida na data tal, se você tá com o original, se é uma digitalização. Coleta de padrões realizado no dia tal. Pega aí uns 3, 4 documentos só para você listar aí esses supostos padrões que você utilizou nessa perícia fictícia. Ok, fez as peças questionadas e os padrões? Aqui você vai fazer a parte do método. Essa aqui, eu sei que muita gente vai querer pular, porque tem que raciocinar para fazer. Mas, se você não passar por essa parte desconfortável, você nunca vai fazer. Aproveite que eu tô fazendo aqui esse vídeo, usa aqui como uma motivação, um momento mesmo para você tirar para fazer o seu laudo. Então, coloca aqui, vou dar play aqui no vídeo desde o começo e vou tirar para fazer isso. Então, tira aí 1 horinha, por exemplo, e essa parte aqui do método, você senta e escreve. Pode ser um parágrafo para começar. Se de repente você tá com dificuldade, não precisa começar escrevendo todo passo a passo. Começa escrevendo o método que você usa. É método grafocinético? Explica o que é. 3, 4 linhas você consegue explicar o que é o método grafocinético. Começa por aí. Depois você vai melhorando, você pode ir colocando as etapas que eu falei. Equipamentos. Pega os equipamentos que você tem ou os equipamentos que você quer comprar. Algum equipamento de perícia grafotécnica você já deve ter visto e coloca aqui. A parte dos exames, se você estiver muito comprometido, você pode fazer o exercício que eu sugeri de pegar 2 pessoas, uma assinar originalmente, a outra pessoa tentar copiar, e você vai sentar e fazer a análise. Não importa que você já saiba qual é a falsa. Você tem que saber explicar o porquê aquela é a falsa. Analisa as características, olha com o seu microscópio se você já tiver, ou lupa, enfim, tira imagens e tenta colocar aqui nessa parte do laudo. Pelo menos explica as características. Descreve quais características você está vendo naquelas assinaturas, tá? Qualquer coisa que você fizer vai ser melhor e você vai praticar mais do que você só assistir esse vídeo e não fizer nada. Por último, escreva a sua conclusão. Mesmo que você já saiba qual era falsificado, não tem problema, mas eu quero que você escreva com as suas palavras a sua conclusão. Então, nessa parte aqui, você vai ter que desenvolver como que você vai passar essa conclusão para as pessoas que estão lendo o seu laudo. E por último, os quesitos. A parte dos quesitos, por enquanto, você pode deixar em branco, que aí realmente você vai precisar ter um processo com quesitos e tudo mais, ou um caso aí, um curso prático para você treinar essa parte de resposta aos quesitos. Vai ser bem tranquilo, você sabendo o resto, geralmente para responder os quesitos é tranquilo. E a bibliografia, você já pode pegar os livros que você tem e colocar ali naquele formato que a gente faz em trabalhos mesmo da faculdade, que tem o formato da BNT para você citar os livros, já faz esse trabalho de colocar ali na forma certinha os livros que você tem. E agora, pra gente finalizar esse vídeo, lá no meu Instagram eu abri perguntas pra quem quisesse. Falei que eu ia responder alguma pergunta no final desse vídeo relacionado à estrutura de laudo pericial. E só quem tava muito ligado nos stories perguntou a tempo. Então, na verdade, eu recebi 2 perguntas e eu vou responder aqui agora no finalzinho do vídeo. A primeira pergunta é: no caso dos quesitos, preciso responder um por um de ambas as partes, mesmo se tiverem o mesmo sentido? Sim. Você vai precisar responder. Vai ter quesitos repetidos que você pode até reportar. Por exemplo, a parte 1 fez, o autor, por exemplo, fez um quesito copiado da internet. Você foi lá e respondeu bonitinho. Aí, quando você for responder o quesito, os quesitos do réu, é o mesmo quesito, porque eles copiaram na internet. Exatamente o mesmo quesito. Você pode simplesmente só copiar e colar a tua resposta, ou você pode escrever vídeo resposta ao quesito tal, sem problema nenhum, porque é o mesmo quesito. E a mesma coisa se tiver o mesmo sentido, mas só tá escrito de jeito diferente. Às vezes, quando eles pegam esses quesitos copiados aí da internet, eles perguntam 3 vezes a mesma coisa, seguida, só que tá escrito de formas diferentes, mas eles estão perguntando a mesma coisa. E aí você pode só copiar e colar a sua resposta. Eu não vejo problema nenhum, porque tá perguntando a mesma coisa. Ou, se você quiser economizar aí, você pode responder um deles, uma resposta bem fundamentada ali, e os demais quesitos você explica que se trata da mesma, que está perguntando tal coisa, que já foi respondido no quesito tal, então você pode reportar ali ao quesito que você já respondeu. E a segunda pergunta: para um laudo de grafo EDOC, ao abrir o tópico de análise documentoscópica, você elencaria quais subtópicos como essenciais? Complicada essa pergunta, porque os tópicos essenciais vão depender de quais tópicos foram relevantes na análise documentoscópica. Então, por exemplo, a mesma coisa para uma análise grafotécnica. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim: na análise grafotécnica são essenciais você colocar as características X, Y, Z. Eu não sei se vão ser essenciais, depende de cada caso. Pode ter caso que a característica X é muito relevante, então eu vou colocar ela no laudo, e pode ter um caso de análise grafotécnica também, que aquela mesma característica não seja tão relevante e eu não coloque ela. E a mesma coisa para a parte documental. Mas eu entendi o que a pessoa quis
quis trazer aqui. Talvez ela nunca tenha visto um laudo dessa parte documental, esteja estudando essa parte ainda. E a grafotécnica a gente já tem mais uma noção de que você vai colocar as características e tudo mais. E a documentoscopia talvez ela não tenha tanta noção e queira entender melhor como que pode ter dentro dessa parte do exame, né? Então, quais tópicos eu elencaria como os essenciais? Por exemplo, você pode fazer um tópico para falar, por exemplo, do alinhamento. Às vezes, por exemplo, você vai ter um documento questionado e um documento padrão, você vai fazer uma análise do alinhamento, você vai demonstrar ali o alinhamento daquele documento. Então, o alinhamento das disposições do texto mesmo. Geralmente, quando é feita uma montagem ou coisa assim, talvez fique um pouquinho fora, então é uma análise que você pode fazer. Se for um documento digitalizado, você pode também estar fazendo uma análise da tipografia, da fonte, na verdade, da fonte que foi utilizada no documento. Também uma análise que você pode fazer, pode estar colocando no seu laudo. Uma análise muito legal que você pode fazer é a análise do padrão de escrita. Então, você observar como o padrão da escrita mesmo, por exemplo, os espaçamentos que a pessoa usa, se ela coloca letras maiúsculas ou minúsculas em determinadas situações, se ela deixa o texto justificado ou não. Você pode conseguir trabalhar com essa parte e pode estar colocando no seu laudo. Você também pode estar colocando no seu laudo a análise do tipo de impressão. Se você tiver o original, a mesma coisa, os furos ali, se tiver grampos, de repente você suspeitar que teve uma montagem, por exemplo, trocaram a primeira folha do documento e aquelas folhas foram grampeadas, você pode verificar se o grampeamento coincide ou não. Existem vários exames ali que você pode estar fazendo na parte documental e qual você vai colocar ou não vai depender do objeto e do objetivo daquela perícia. Outra coisa que você pode fazer é aquela análise com os espectros ali de luz UV, luz infravermelha, para verificar a diferenciação de tintas também. Tem um vídeo aqui sobre esse equipamento que tem essa questão da luz UV, da luz infravermelha, para quem não viu ainda. É um equipamento bem interessante de documentoscopia. Vou deixar aqui nos cards na descrição para quem não viu. Mas então é isso. Eu espero que tenha te ajudado, dado uma ideia geral de exames que você pode estar colocando na parte do seu lado ali, para demonstrar as análises que você fez. Mas qual vai ser essencial ou não vai depender do caso mesmo. Bom, respondidas essas duas perguntas e finalizamos aqui toda a estrutura do laudo, com tudo bonitinho, apresentação, relatório, descrever as peças questionadas, os padrões, fazer o método, os equipamentos. Essa estrutura que eu trouxe para vocês é uma estrutura básica para você fazer o seu primeiro laudo de forma bem simples. Só com esse vídeo aqui você já consegue montar em alguma coisa, mas você pode sim acrescentar mais coisas, ou você pode tirar menos os requisitos do CPC, tá? Isso você não pode tirar, mas você pode trocar a ordem, você pode acrescentar coisas, você pode fazer outros tópicos diferentes, ou colocar tudo junto, enfim. Aí você é que vai fazer do seu estilo o que você acha melhor. Eu espero muito que quem esteja assistindo esse vídeo até agora tire um tempo para fazer a estrutura do seu laudo. Se você fizer isso, deixa aqui nos comentários, ou se você quiser até tirar uma fotinha e me marcar lá no Instagram, @peritajuliana. Eu vou ficar muito feliz de ver que esse vídeo te ajudou e você realmente está construindo o seu primeiro laudo com base nessa estrutura aqui que eu ensinei para vocês. Eu espero muito que esse vídeo ajude o máximo de pessoas possíveis. Então, se você puder deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente que está fazendo seu primeiro laudo e está muito perdido, não sabe por onde começar, mesmo tendo um modelo do curso. Esse vídeo aqui você pode sentar e fazer aqui conforme eu fiz, vai pausando o vídeo, vai fazendo, e assim vai te dar mais motivação para você realmente tirar esse tempo para construir a estrutura do seu primeiro laudo. Então é isso, se inscreva no canal para mais conteúdos, deixa aqui o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.